as explosões a caixas eletrônicos em Sorocaba. Já são 27 neste ano. Polícia Civil de Sorocaba para com os trabalhos por 2 horas. Itapetininga faz plantio de centenas de mudas de árvores. Banda da Argélia se apresenta na região. Olá, boa noite. A semana começa com explosões a caixas eletrônicos. Desta vez, os bandidos agiram no bairro Vanelville, em Sorocaba. Até o começo deste ano, já são 27 caixas atingidos na cidade. A ação foi às 6 horas da manhã. Bandidos atacaram um dos caixas e a explosão afetou o terminal desativado ao lado. Papéis e recibos ficaram espalhados pelo chão. Testemunhas contaram à PM que os criminosos entraram no estacionamento do supermercado em um carro preto. Com armamento pesado, eles renderam funcionários que chegavam ao serviço, explodiram o equipamento e fugiram antes da chegada da polícia. A Polícia Civil deve analisar imagens de câmeras de segurança. A perícia esteve no local. A estrutura do prédio não foi afetada. Como 2 artefatos suspeitos ficaram no local, a área foi isolada. O supermercado ficou fechado por toda a manhã. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, veio de São Paulo para detonar os explosivos. Os artefatos já foram detonados. Em nota, o Bradesco afirma que está avaliando os danos para repor o caixa eletrônico o mais rápido possível. Já o Santander disse que o caixa está passando por perícia e também vai ser consertado assim que possível. A audiência pública na Câmara Municipal de Sorocaba discutiu o atendimento aos dependentes químicos e a falta de um hospital exclusivo na cidade. A audiência foi solicitada após dezenas de reclamações de familiares de dependentes químicos. De acordo com o vereador Rodrigo Manga, presidente da Comissão sobre Dependência Química, a falta de atendimento específico em Sorocaba, no caso de internação involuntária, deixa a situação cada vez mais difícil de ser resolvida. O vereador cita 2 casos recentes que chegaram ao gabinete de 2 viciadas menores de idade. Uma adolescente de 13 anos que se prostituía por R$3 até para poder consumir o crack, não conseguiu ajuda na rede municipal. Uma outra adolescente de 16 anos que também estava no CAPS e o CAPS não conseguia controlar o comportamento dela, acabou liberando ela para uma outra entidade que nada tem a ver com dependência química. 3 dias depois ela se suicidou. A falta de políticas públicas e a construção de um hospital exclusivo em Sorocaba foram cobradas o tempo todo. A forma como são atendidos hoje não é a ideal e somente a construção de um hospital seria a solução, afirma o vereador, que tem contato constante com dependentes e familiares. O poder público ele resiste muito na questão da internação involuntária, mas eles estão vendo casos aqui chocantes que até nem eles conheciam, então não destacaram para eles, mas eles precisam agir. Questionado sobre o hospital, o secretário da Saúde, Armando Raggio, discorda do atendimento em local exclusivo para dependentes. Eu não colocaria a construção de um hospital para tratamento de droga exclusivamente, porque droga, muito bem colocado, está sempre associado com algumas outras condições psicológicas de estrutura ou momentâneas, conjunturais, que são graves e que exigem tratamento adequado. Me parece muito mais conveniente que a gente estruture toda essa rede simultaneamente. E pode ter o ganho, sim, do governo do estado, um apoio a unidades clínicas dentro da nossa rede. Um homem de 19 anos procurado por homicídio foi preso hoje pela manhã em Araçoiaba da Serra. Emanuel da Silva é suspeito de um homicídio cometido em Mogi das Cruzes em fevereiro do ano passado. O ajudante de pedreiro foi localizado na casa dele no Jardim Colonial em Araçoiaba da Serra e não resistiu à prisão. Fim de semana de trânsito violento na região. Um homem morreu e 2 pessoas ficaram feridas depois que o carro em que eles estavam invadiu uma casa no bairro Godinho, zona rural de Piedade. O motorista Marcelo Nunes de Camargo, de 43 anos, foi arremessado e morreu no local. As outras vítimas foram socorridas a hospitais da região. Nenhum dos moradores da casa ficou ferido.
E também em Piedade, 5 jovens se envolveram em um acidente com 4 motos na estrada Dr. Rui de Camargo, no bairro dos Correias, domingo. 2 deles morreram, uma vítima de 19 e outra de 18 anos. Os jovens bateram de frente durante uma ultrapassagem. Outras 2 motos desviaram da batida e caíram. Os 3 menores que estavam nos veículos de 14, 15 e 17 anos ficaram feridos e foram encaminhados para a Santa Casa de Piedade. Segundo a Polícia Militar, todas as motos estavam com documentação irregular e nenhum dos jovens tinha habilitação. E outro grave acidente matou 6 pessoas em Porangaba no fim de semana. Os veículos ficaram completamente destruídos. Quem tem os detalhes é o repórter J. Abreu. O acidente foi numa pista simples no quilômetro 166 da rodovia Camilo Príncipe de Moraes. Uma van com placas de Porangaba colidiu com um carro de Cesário Lange que cruzava a pista. Morreram o motorista e um passageiro da van e os 4 ocupantes do carro. A terceira pessoa que estava na van teve apenas ferimentos leves. Outros 2 carros se envolveram na batida, mas não houve mais feridos. Os corpos das vítimas foram velados no fim de semana e as causas do acidente serão investigadas pela delegacia de Porangaba. Em mais acidente, na rodovia Raposo Tavares, uma pessoa ficou morta e 2 feridas em Mairinque. Uma motorista invadiu a contramão e bateu na lateral de um carro. Depois ela atingiu um outro veículo de frente que capotou. O motorista que provocou o acidente não resistiu aos ferimentos e morreu. As outras 2 vítimas foram socorridas ao pronto-socorro de Mairinque. A polícia apreendeu 13 quilos de pasta base de cocaína e de maconha, além de um fuzil e uma metralhadora na Vila Aro, em Sorocaba. A droga e as armas foram encontradas em um carro roubado. O homem que estava no veículo foi preso. Um homem morreu baleado e outros 2 ficaram feridos na Vila Arruda, em Itapetininga. Segundo a polícia militar, eles estavam em um bar quando 2 homens chegaram em 2 motos e atiraram. As vítimas foram encaminhadas a um pronto-socorro da cidade, mas Marcelo de Souza dos Santos não resistiu. Os outros 2 não correm risco de morrer. Os suspeitos conseguiram fugir. E em São Roque, um homem de 59 anos foi baleado depois de um assalto no Jardim Bandeirantes. Segundo a polícia, ele e a esposa são donos de uma distribuidora e fechavam o comércio quando foram abordados por um homem armado. A vítima reagiu quando o ladrão tentou entrar no local e foi atingida no peito. O homem foi socorrido a um hospital da cidade e permanece internado. O suspeito levou R$1.000 e permanece foragido. Lembrando que a orientação da polícia é que ninguém reaja a assaltos. Polícia Civil de Sorocaba parou hoje com os trabalhos por 2 horas. A operação tem o nome de Alerta Vermelho e Nolan Robertos tem os detalhes. O objetivo da Polícia Civil do Estado de São Paulo foi mostrar à população sobre as supostas dificuldades que sofrem delegados e também investigadores de polícia. A manifestação, chamada de Alerta Vermelho, partiu da Associação de Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que diz que os delegados hoje em dia só conseguem fazer o BO, formular o BO e não mais investigar os crimes. O plantão norte de Sorocaba ficou bem movimentado. Uma das pessoas que tentou ser atendida teve a casa furtada e não conseguiu registrar o BO. Eles falaram que tinha que reaver, né? Um problema deles aí que estava de alerta vermelho, né? E não fizeram um boletim de ocorrência. Eu tô aqui aguardando para ver, né? Mas desde as 3 horas da tarde fica complicado. No plantão sul, a mesma coisa. Nem mesmo flagrantes foram registrados pela polícia. A população compreendeu a manifestação da Polícia Civil. Realmente é prejudicial, mas infelizmente não se pode ter tudo. Porque eu também sou funcionária pública e eu sei quanto o descaso do governo com o profissionalismo. Depois das 6 horas da tarde, o atendimento voltou ao normal. Nolan Robertos, de Sorocaba. Ainda em Sorocaba, um jovem de 19 anos resolveu furtar a bicicleta de um agente de trânsito. Os agentes de trânsito faziam patrulha de rotina na Praça Frei Baraúna e deixaram a bicicleta por alguns minutos. Foi o suficiente para que Daniel dos Santos, de 19 anos, saísse pedalando. Foi solicitado por alguns transeuntes, né, que
Um rapaz acabava de jogar uma bicicleta numa casa abandonada, né? A gente foi até o local e percebeu que esse elemento estava próximo. Ele fugiu, foi até a rodoviária, a gente recuperou a bicicleta. O suspeito usou um pedaço de vidro para raspar as identificações da Urbis, com a intenção de depois vender a bicicleta. Ele vai responder por furto qualificado e foi encaminhado ao CDP de Sorocaba.